Lembro de um paciente, ele era juiz de direito, juiz federal, um homem muito respeitado. Conversava o necessário com os pacientes, tinha alguma intimidade quando eles davam. Mas ele era muito fechado. Imagina um cara, um juiz internado no UTI, só de fraldas, uma situação absolutamente constrangedora. Ele tinha um quadro muito grave de enfisema pulmonar, desenvolveu um câncer pulmonar por conta disso. Até então não tinha muita intimidade de conversar com ele, não tinha muito tato, porque ele não dava abertura. Mas num dado momento aconteceu uma situação estranha na UTI, porque ele estava sendo acompanhado por uma moça, e essa moça simplesmente para de ir. E a gente ligava e ela não atendia mais. Tive que conversar com ele, falou, olha, o contato que você deixou daquela moça, já tem pelo menos uns 4 dias que ela não aparece para fazer visita e tudo mais. Você quer ligar para ela, quer falar com ela? E ele falou que não, e me passou um outro contato. Bom, eu entrei em contato com essa outra pessoa, a equipe entrou em contato com essa outra pessoa, e ela veio. Era uma moça simples, assim. Ela veio, se emocionou muito, conversou comigo, ela não tinha noção nenhuma da gravidade do quadro dele, se emocionou muito quando eu expliquei que era extremamente grave, que existia uma chance muito baixa dele escapar. Ela conversou comigo e tudo mais, e, como eu disse, ela se emocionou, pediu pra vê-lo, voltou, e perguntou se ela poderia ficar num leito humanizado com ele, que é um leito que a gente deixa quando tem pacientes muito graves. A gente conseguia ter a abertura do leito humanizado, que aí pode ficar uma pessoa o tempo todo, só que vai revezando, né? E ela falou que queria ficar no leito humanizado e que ela não iria sair mais do lado dele. E eu fiquei interessado na história. Eu fui tentar entender melhor o que estava acontecendo. Ele foi casado por quase 25 anos, se separou da esposa e arrumou um amante. Era amante já antes, ele teve um caso com ela por quase 5 anos, nesse período que ele era ainda casado. A esposa descobriu, quis de alguma maneira resgatar o casamento, não deu certo. Ele não quis mais, ficou com a amante. E ficou com essa amante aí mais quase 10 anos. E aí foi quando ele adoeceu e foi parar na UTI. A mulher que parou de ir atrás dele era a atual esposa, entre muitas aspas. E a outra que eu liguei era a esposa dele. Ele ficou muito tempo internado na UTI. Ela me procurou e disse o seguinte: eu sabia que em algum momento ele ia precisar de mim. Eu só não achei que ele teria tão pouco tempo quando ele se decidisse por isso. Eu fiquei pensando naquilo, sabe? Pensando mesmo. Nessa época eu não pensava em ser terapeuta de casais. Eu não sabia das coisas que eu sei hoje. Eu não tinha muita ainda técnica e habilidade pra aconselhá-la. Mas aquela história me tocou bastante. Ela dizia assim: doutor, eu tentei muito salvar o meu casamento. Tentei muito. Porque ele era muito difícil. Ele era muito impulsivo, ele era muito turrão, cabeça dura. E chegou um ponto em que eu tava fazendo mal pra ele de tentar lutar. Então eu tive que abrir mão. Nesses quase 10 anos que se passaram depois, eu fiquei esperando. Eu rezo por ele todos os dias, peço pela vida dele todos os dias. Mas de uns tempos pra cá, eu parei de pedir pra que ele voltasse pra casa. Eu aprendi que eu precisaria pedir que ele se encontrasse com Deus. Eu queria mesmo que a alma dele fosse salva. Eu queria mesmo que ele se encontrasse com Deus. Eu queria mesmo que